Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre os mártires da igreja. O martírio, na verdade, muitas e muitas pessoas que deram a vida em nome da fé. O Padre Guido já explicou as condições que a igreja vai avaliar para ver se uma pessoa deve ou não ser proclamada mártir, mas as pessoas que deram a vida em nome da fé, em muitos casos, são canonizadas. Não todas, né? Porque é um número muito grande. É difícil até da igreja avaliar caso por caso, que são tantos. A gente disse agora há pouco que cerca de 100 mil cristãos, segundo as estimativas mais atuais, dizem que 100 mil cristãos são mortos todo ano em nome da fé cristã. É claro que entre esses cristãos, estamos dizendo só de cristãos católicos, temos também ortodoxos, protestantes, mas todos eles, infelizmente, dando a vida pelo fato de serem cristãs. Ô, Padre Guido, continua a nossa conversa. Liga pra gente, viu? Nossos contatos sempre aparecem aí. Liga pra gente, manda seu e-mail, uma mensagem via WhatsApp pra gente receber a tua mensagem. E no final do programa, daqui a pouquinho, no próximo bloco, que será o último, o Padre Guido vai nos dar a bênção com a relíquia de Santa Maria Gorete, que a gente já começou o nosso programa contando sobre a história de Santa Maria Gorete. Está aí a relíquia, um pedacinho do osso dessa santa que foi martirizada no início do século XX. Padre Guido. Sim. Tem um mártir também do início da igreja, que inclusive foi diácono, estava entre os primeiros 7 diáconos da igreja. Ele foi um grande santo, mostrou todas as virtudes heróicas de um santo. Agora, ele chegou a tirar sarro das pessoas que estavam matando ele. Ele chegou a brincar até com o seu martírio, porque ele manteve o bom humor até a última hora, né? Sim. Conta pra gente esse episódio. Bom, o santo é São Lourenço. São Lourenço. Que era dos 7 diáconos da igreja, né? Dos primeiros 7, né? Primeiros 7. É interessante conhecer um pouquinho a história. Jesus, momentos antes de subir para o céu, disse para os apóstolos: ide no mundo inteiro. Só que os apóstolos, na verdade, não conseguiam sair de Jerusalém, porque todos os dias havia novas pessoas que pediam de serem batizadas, queriam conhecer Jesus, etc. Foi aí, o episódio está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e 6, quando os apóstolos, após ter invocado o Divino Espírito Santo, acharam por bem escolher 7 homens de ótima fé, de ótimo equilíbrio, né, que eles chamaram de diáconos, aos quais se impuseram nas mãos e que ficariam como responsáveis pela formação cristã das primeiras comunidades lá em Jerusalém, dando assim aos apóstolos a possibilidade de sair de Jerusalém e evangelizar a região, que é a região da Judeia, depois subir para Samaria e subir mais ainda para chegar até na Galileia, antes depois de entrar na Ásia Menor, atual Turquia. Um dos 7 que foi escolhido foi exatamente Lourenço. Lourenço, na sua vida, ele era um militar, Eric. Servia no exército. Militar. Sim, era militar. E diante do imperador ou do representante militar lá na Palestina, estamos sempre lá perto de Roma, e nós notamos alguns gestos que chamaram a atenção. Isto é, os militares faziam a reverência como uma genuflexão diante do imperador, que era considerado um deus. Agora, Lourenço, mantendo a sua fé no único e verdadeiro Deus, não podia admitir um Deus homem, né, que se considerava. Lembramos que o culto ao imperador romano era algo de absurdo. Na época de São Lourenço, o imperador era o Valeriano, Exato. que inclusive já tinha assassinado o Papa Sisto II. Né? 3 dias antes ele assassinou, de assassinar São Lourenço, ele assassinou o Papa Sisto II. Quer dizer, um grande perseguidor de cristão, como a gente via sempre no início da igreja. E Lourenço, diante do imperador, que chamou a atenção pública, ameaçando qualquer castigo, porque não fazia aquela genuflexão, digamos assim, diante da pessoa do imperador, Lourenço proclamou a sua fé abertamente.
a raiva do imperador foi tão grande que condenou logo Lourenço a um martírio único. Geralmente nós temos muitos episódios, como no ISIS de hoje, né? Corta a cabeça, ou pessoa colocada na cruz como Jesus, etc. Para Lourenço, o imperador escolheu, diríamos em termos modernos, uma grilha, né? Para ser queimado vivo. Uma espécie de chapa quente, exato. Para queimá-lo vivo. E foi nesse momento que ele acabou tirando sarro ali das pessoas que estavam assassinando ele? Exato, diante dos seus carrascos, a um certo ponto, ele chegou a dizer, escuta, me pode virar do outro lado, que já estou bastante assado deste lado. Puxa vida. Teve esta coragem, né? São Lourenço morreu assim, mártir da igreja. E até hoje há uma grandiosa basílica dedicada a ele na cidade de Roma. Inclusive, Eric, até o cemitério municipal de Roma chama-se Cemitério San Lorenzo. Dedicado a esse santo. Que, inclusive, a imagem dele, geralmente a gente vê a imagem dele como a dalmática, né? Tá aí, ó. Sim. Aí uma pintura de São Lourenço. Exato, porque era um diácono. Porque ele era diácono, né? A dalmática é aquela vestimenta que o diácono usa. Permaneça esta imagem. Olha o que ele tem na mão esquerda. Tem exatamente aquela grilha, né? Tipo, onde assaram ele vivo. Sim, exato. Era bastante comum na época pintar, digamos assim, um retrato dos mártires com o instrumento da morte. Por exemplo, ontem, dia 24 de agosto, a igreja considerou Santo Bartolomeu mártir. São Bartolomeu foi condenado de tiraram toda a pele do corpo, sim? Inclusive na famosa Capela Sistina, onde se reúnem os cardeais na hora de eleger o Papa, fazendo o conclave, tem aquela obra de Miguel Ângelo, né, o Juízo Universal, uma pintura com 880 pessoas na pintura, imagina, né? Ocupa toda uma parede. E no alto, Miguel Ângelo colocou Jesus com os 12 apóstolos. E quando o retrato de São Bartolomeu, santo de ontem, ele tem no braço a sua pele. E na altura do rosto, ocupado pela pele, Miguel Ângelo fez o seu autorretrato. Ele assinou aquela obra na pele de São Bartolomeu. Interessante. Sim. Ô, Padre Guido, bom, a gente já disse agora há pouco aqui sobre relembrou, né, o grande número de mártires que o nazismo produziu. A gente sempre lembra de pelo menos 2 santos que foram martirizados em campos de concentração nazista, que é Santa Edith Stein. Vira e mexe a gente fala dela, que é uma história maravilhosa. Santa Teresa Benedita da Cruz, o nome dela depois se tornou Carmelita. Né? Também de Maximiliano Kolbe, aquele franciscano conventual que deu a vida em campo de concentração. Uma pessoa ia ser morta, um pai de família, ele se ofereceu para doar a sua vida no lugar daquele pai de família. O comunismo, a gente disse agora há pouco, que matou tantas e tantas pessoas no século XX, muitas dessas pessoas foram cristãs. Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas foram mortas, se somado todos os países onde o regime comunista se instalou. Em outras oportunidades a gente falou aqui da Revolução Francesa, que também perseguiu muitos cristãos. Mas queria destacar, Padre Guido, agora rapidamente, a gente falar sobre um episódio que aconteceu no México no início do século XX. Sim. De um ditador comunista, de um tipo de socialismo mexicano, o chamado Plutarco Calles. Plutarco Calles assumiu o poder lá no México, no início, então, do século XX. E a coisa ficou feia para os cristãos lá, né, Padre Guido? Exato. É uma página muito triste na história da América Latina, né? E o que é que aconteceu no México? Que, inclusive, você acaba de dizer, se na Europa tivemos até alguns santos mártires da Segunda Guerra Mundial nos campos de extermínio, também no México nós temos o Santo Miguel Pro,
né, que também se caracterizou exatamente neste momento histórico. Temos os mártires chamados de cristeros. O episódio de Cristeiros, Sim. também conhecido como Cristiada, né, Padre Guido? Sim. Porque é aquele exército que reagiu com a perseguição desse Plutarco aí. Exato, eram cristãos católicos que reagiram usando inclusive até as armas. Usando as armas, reagiram diante desta perseguição contra a igreja, certo? A história fala que muitos deles foram martirizados, perderam a vida por causa de Cristo e se tornaram canonizados pela igreja, né? Inclusive, entre os cristãos, nós temos até um menino. Eu vou falar dele já, o Beato José Sanches Del Rio. Só vamos recapitular aqui para ficar claro, porque a gente acaba emendando um assunto no outro, às vezes fica um pouco confuso para o nosso telespectador. Então, a gente está falando no início do século XX, lá no México, um ditador comunista, socialista, chamado Plutarco Calles. Quando ele assumiu, ele quis livrar o México, na cabeça dele, maluca, livrar o México do que ele considerava superstições religiosas. Então ele começou a matar um monte de cristão, padres, bispos e leigos. Os cristãos se reuniram e montaram uma espécie de exército que ficou conhecido como cristeiros. Porque vale lembrar aqui que a legítima defesa, a igreja considera lícita, apoia, né? Não tem problema nenhum ao perigo de morte, você reagir em defesa própria ou de alguma outra pessoa. A igreja diz isso. Aliás, eu estou até com uma declaração aqui que a gente estava conversando agora há pouco. O Papa Francisco, exatamente um ano, em agosto do ano passado, ele chegou a fazer essa declaração, comentando lá sobre o Estado Islâmico, quando a coisa começou a avançar na Síria e no Iraque. O Papa Francisco disse o seguinte, que ele concorda, sim, com uma intervenção para deter, para barrar aquelas pessoas que estavam lá e ainda continuam, infelizmente, matando muitos cristãos lá no Iraque e também na Síria. Né? Porque o Papa Francisco, é claro, vai defender a doutrina da igreja e ele sabe que a legítima defesa é algo lícito, né? É lícito defender-se, inclusive, se necessário for, com armas. Né? É claro, que fique bem claro, não dá para a gente dizer que o Papa está a favor de alguma guerra, alguma coisa nesse sentido, não. Ele está dizendo para deter e que, se preciso for usar forças militares, que é lícita, principalmente no caso do Estado Islâmico. Foi o que aconteceu lá com esses cristeiros, o episódio conhecido como Cristiada, o exército dos cristeiros, lá no México, reagiram então de força armada. Acontece, Padre Guido, que parece que, inclusive a gente está vendo algumas imagens desse período aí. Não era aquele período que os mártires que iriam morrer gritavam Viva Cristo Rei? Sim. Inclusive este padre que é santo, Miguel Pro, foi fuzilado, ele gritou Viva Cristo Rei até o fim. Essa frase, Viva Cristo Rei, ficou bem característica desses mártires mexicanos lá dos cristeiros. E os cristeiros, eles foram presos, muitos deles foram presos, e na cadeia foram condenados a morrer. E morreram gritando Viva Cristo Rei. Estes que morreram na cadeia são considerados autênticos mártires, também pela Igreja Católica, né? Certo? Agora, alguém poderia dizer, padre, mas usaram as armas, sim, mas se trata exatamente até de uma defesa, né? De uma defesa da religião, etc. E devemos fazer de tudo para defender também a nossa religião. E por isso não podemos ficar indiferentes. Ninguém de nós, meus amigos, esboça um sorriso diante das imagens que chegam do Iraque, né, e da Síria, destas pessoas, membros do ISIS. Ninguém esboça um sorriso. Padre Guido, até os próprios mandamentos da lei de Deus diz, claro, deixa bem claro, não matarás. Mas, nesse caso, não há contradição, porque não está provocando a morte de alguém, né, Padre Guido? Pelo contrário, está tentando evitar a morte de alguém. Exato. É o mesmo caso dos cristeiros, numa dimensão mais europeia, aconteceu já 200 anos atrás com os mártires da Revolução Francesa. Lá também tivemos o ódio das autoridades contra a igreja. É a profanação de tudo que era de sagrado. Chegaram, inclusive, meus irmãos, na Revolução Francesa, a trajar animais com paramentos do sacerdote da missa.
chegaram a fazer pinturas de Jesus, desculpem meus amigos, Jesus na cruz, com o corpo humano e a cabeça de burro. Quer dizer, zombaria pura, né, Padre Guido? Uma zombaria total. E isso não deixou serenos milhares e milhares de pessoas. Nós temos tantos mártires da Revolução Francesa que resistiram até o... E depois, quando viram que não tinha nenhuma saída, preferiram até morrer ao invés de ver uma continuação daquela deturpação da Igreja Católica. Pois é. E sobre o episódio, então, dos cristeiros, que a gente estava dizendo aqui lá do episódio do México, né, daquele ditador que começou a matar um monte de cristão, maluco, e aí houve a reação, teve um episódio muito bonito. Um jovem, né, um jovenzinho chamado José Sanches del Rio, beato da igreja, quando ele soube que um mártir antes dele morreu, então, lá nessa batalha dos cristeiros, para se defender, ele, ao ver o martírio dessa pessoa, ele sentiu um grande desejo. Ele quis entrar também para o exército dos cristeiros, só que ele era jovem. Ele foi se apresentar para o comandante dos cristeiros e disse, olha, eu vim aqui morrer por Cristo Rei. Aí o comandante disse, não, você é muito jovem, não pode ainda. Mas viu ali uma mística bonita desse jovem e acabou deixando ele fazer serviços pequenos, de auxiliar, cuidar de cavalo, tudo mais. Aí o que acontece? Esse menino acabou, então, se aproximando dos cristeiros, a fazer parte dos cristeiros, mesmo que jovenzinho, e numa emboscada, numa determinada ocasião, ele foi preso pelos perseguidores lá do ditador mexicano. Quando ele foi preso, fizeram de tudo para que ele abandonasse a fé, que ele negasse a fé dele. Aí o que fizeram? Veja vocês, eles pegaram, arrancaram a pele do pé dele, da sola do pé dele, e fizeram ele caminhar por 14 quilômetros sem as solas do seu pé, da sua pele. Ou seja, imagina a dor que esse jovenzinho estava sentindo. E nos momentos mais difíceis que ele estava sentindo aquela dor terrível nos pés, sabe o que aconteceu? Ele gritava, viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe, né? Nossa Senhora lá no México, sob o título de Nossa Senhora do Guadalupe. Pediram que a mãe dele escrevesse uma carta falando, meu filho, abandona a fé, senão você vai morrer. Ele respondeu, mamãe, não tem jeito. Eu não vou abandonar minha fé. Eu vim aqui morrer por Cristo Rei e vou morrer mártir. Depois de tanto insistir, fazer esse menino sofrer, está aí, ó, a foto dele, o beato, José Sanches del Rio. Padre Guido, com quase 15 anos, não tiveram jeito, assassinaram ele e ele morreu por Cristo Rei, né? Exato, e a igreja reconheceu o martírio deste garoto, né? E quando a igreja reconhece o martírio, também facilita digamos assim, a chegada à canonização. Quando temos caso deste menino, como também aqui no Brasil, meus amigos, poucos anos atrás, o Papa Bento XVI beatificou em Tubarão a menina Bokenbrock, já é chamada de Santa Albertina. Albertina Beckenbrock, exato, né? Também com 12 anos ela perdeu a vida, foi degolada. Uma vez que foi reconhecido o martírio, o Papa dispensou do milagre. Portanto, a mesma coisa com o padre Massimiliano Kolbe, que foi já canonizado sem os milagres. Porque o martírio é a prova mais autêntica de uma vida doada inteiramente para Deus. Para encerrar aqui o assunto do beato José Sanches del Rio, esse jovenzinho mexicano que deu a vida, então, sobre essas terríveis condições. Imagina, gente, se a gente faz um furinho no pé, a gente já morre de dor. Imagina arrancar a sola do nosso pé, a pele da sola do nosso pé, fazer a gente caminhar por 14 quilômetros amarrado num cavalo, para a gente negar a nossa fé. E o detalhe, o corpo desse jovem beato não se decompôs, está incorrupto, né, Padre Guido? Exato. Inclusive, a gente tem uma imagem aí, o nosso diretor vai colocar para a gente, do corpo desse beato que está incorrupto. Está ali, olha só. O corpo dele não se decompõe, está aí, intacto, de maneira miraculosa, o corpo não se decompõe. E é possível ver, não sei se a gente tem uma imagem agora, é possível ver, o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI foi visitar o corpo do beato, e nessa imagem, é possível, no outro ângulo, acho que a gente não separou, dá para ver a sola do pé dele toda machucada. Né? Por isso que ele está descalço, inclusive, porque ele andou 14 quilômetros, então, nessa condição de
terrível. O corpo ficou incorrupto como mais um sinal da sua santidade. O Papa Bento XVI visitou o corpo incorrupto dele e o canonizou. Ou seja, mais uma das lindas histórias de defesa à fé e de martírio. No caso, esse morrendo por Cristo Rei, né, Padre Guido? Olha, precisa muita força, muita fé mesmo, porque era uma criança, um adolescente, somente com menos de 15 anos, chegou à glória do martírio. Ed è venerato pela Igreja como exemplo de uma fé, digamos assim, inabalável. E como é belo ver estes exemplos que dão um grande prestígio e renovam também a nossa fé, porque ninguém de nós fica indiferente diante destes exemplos. Aliás, um pormenor ainda, um instantinho, nas catacumbas de Roma, por exemplo, né? Os vários túmulos, imagina, meus amigos, cemitérios subterrâneos. Uma catacumba tem 18 quilômetros de comprimento, com 4 andares subterrâneos. Só Deus sabe quantas pessoas morreram por causa dele. Imagina quantas pessoas não estão ali com seus restos mortais, né? Certo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já já.